Olá, tá começando agora mais um Questão de Opinião, podcast de política do Opinião CE, que você vê também na TV Show. Eu estou aqui recebendo hoje a secretária da Cultura do Estado do Ceará, Gessila Fonseca. Bem-vinda, secretária. Obrigada. Grande prazer estar aqui com você, né? Eu vou lhe dizer porque, inclusive, eu sou, como eu disse, essa minha área uma área que eu tenho um carinho especial, né? Tenho uma cobertura mais estreita, porque dessa área da cultura, é uma área que eu acredito muito. Acho que é uma secretaria sempre importante, né? E eu queria que a gente começasse a nossa conversa, né? Falando, não tinha como ser diferente, né? Falando sobre esse momento que a gente está vivendo, que é o momento junino e tudo, dessas festas. A gente comentou um pouquinho aqui antes. Você falar um pouquinho aí desse festival, né? O Ceará Junino, que tem esses 2 meses aí pela frente de programação. Delano, começar agradecendo, né, o espaço, o convite, né, a oportunidade de falar, né, sobre, não só sobre o Junino, mas também sobre outras políticas, né, da Secretaria. A gente está, essa época do ano, a gente respira, né, São João. A gente fez a abertura do nosso campeonato, do Ceará Junino, né, junto com a Festa do Pau da Bandeira, lá no Cariri, 31 de maio agora, né, a gente fez lá no Centro Cultural do Cariri, onde se apresenta a quadrilha vencedora do campeonato anterior, de 2025. E aí, de 18 de junho a 12 de julho, acontecem os festejos regionais, né? Hoje são 21 campeonatos regionais, etapas regionais que a gente apoia, né, em 17 municípios. E aí, ao longo desse período, eles vão saindo as campeãs, né, de cada etapa regional. E ao final de julho, 23 a 26 de julho, a gente faz a final, o Campeonato Junino, lá em Limoeiro. Esse ano vai ser em Limoeiro do Norte. Ano passado foi no Aracati, né? E esse ano vai ser em Limoeiro do Norte. E a gente está super feliz de voltar ao Limoeiro do Norte, depois de muitos anos que a gente não realiza o Ceará Junino lá, né? A cidade também, eles fazem a regional deles que aconteceu também já. E a cidade está com expectativa muito grande dessa final lá esse ano. Então a gente apoia as quadrilhas, né? E apoia o campeonato em si. Bacana. Teve uma novidade nesse ano que eu vi, que foi esse acréscimo do incentivo às quadrilhas infantis, né? Como é que foi como é que vocês identificaram isso, essa necessidade? Como é que vocês fizeram essa escolha, esse movimento? Pronto, desde 2023, na verdade, que a gente vem fortalecendo o Ceará Junino, né? O recurso geral foi ampliado de 4 milhões e 200 para 6 milhões e 800 esse ano, né? E aí esse aumento tanto é de quantidade de quadrilhas, né, fomentadas, quanto o valor do aporte também aumentou, né? Quadrilhas juninas, por exemplo, quase dobrou, passou de 12 mil para 30 mil. Né? Então, as quadrilhas infantis parte desse diálogo com eles, que é um campo muito forte, muito organizado, que demanda, né? e traz as demandas deles. Então, a partir todo esse investimento foi fruto de muito diálogo, né, com o campo, com as quadrilhas, com as associações, e a partir disso a gente foi fortalecendo nessas áreas em que eles trouxeram, nesse ano infantis. Mas também temos quadrilhas camponesas, de cultura camponesa, quadrilhas de diversidade. Todas elas tiveram um aumento ou de quantidade de vagas ou de aumento de recurso. E também aumentou a quantidade de quadrilhas que se inscrevem, né? Assim, a gente tinha 100 e poucas no começo e agora mais de 200 quadrilhas se inscrevem no nosso edital do Ceará Junino. A gente ainda está avaliando se isso se deve a uma profissionalização de quadrilhas, né, que já existiam, ou um maior interesse, né, no Ceará Junino. Hoje a gente tem uma legitimidade, né, o Campeonato Ceará Junino tem uma legitimidade no Brasil, então a gente está avaliando a que se deve essa busca, mas a gente aumentou muito a quantidade de procura, né, nesse edital. Esse crescimento, ele tem sido notado em que período, assim? Esse acréscimo de 23 para cá, de 23 para cá. Isso. Vocês têm visto esse crescimento? Concomitante a esse fortalecimento nosso, né? Esse aporte maior de recursos e essa ampliação do número de vagas. Entendi. Tem uma coisa que eu acho curiosa nessa política, é porque e aí eu queria que você falasse de como é que vocês veem isso, como é que a secretaria mensura isso, que é o impacto dessa política de quadrilha, porque a gente fala de quadrilha, não está falando só de quadrilha, né? É uma coisa que ela mobiliza todo um mercado, né? A gente pensa muito, você pensa quando você vê lá a coisa toda pronta, mas antes dela começa muito antes e tudo, então você tem vários outros setores, inclusive praticamente todos da indústria criativa, digamos assim, envolvidos com isso, né? Então, assim, como é que a Secult acompanha também esse impacto que essa política nas quadrilhas tem para esses outros mercados?
A gente faz um seminário de avaliação todo ano, né? Ao final do Ceará Junino, a gente faz um seminário de avaliação que, inclusive, traz subsídios para o ano seguinte, né? Mas a gente, valorar o impacto econômico ainda é um desafio para nós. E não é um desafio só no Junino, né? É um desafio para o campo cultural como um todo. Né? A gente recentemente recebeu uma pessoa do Observatório de Bogotá, e aí eles trazem já toda uma metodologia de avaliação de eventos, né? E que a gente está numa troca muito forte com eles, tentando aplicar aqui, né? Nessa valoração do Ceará Junino, do Festival Música na Ibiapaba, que acontece agora em julho também, que a gente também quer muito mensurar o impacto dele, e de todos, né? Mestre do Mundo, mas o Ceará Junino especificamente, porque a gente sabe que a gente investe 30 mil numa quadrilha e o que ela gera, principalmente as grandes, é 200 mil, na verdade, o custo dela para ela circular. Né? Então, eles fazem rifas, fazem vários outros tipos de captação de recursos, e aí só o vestido é 10 mil reais, entendeu? Então, tem a costureira, tem o pipoqueiro, tem isso, tem várias cadeias produtivas dentro que são envolvidas no Ceará Junino, que a gente sabe e que a gente não consegue mensurar por completo ainda. Por conta desse problema mais amplo, desse desafio mais amplo que a gente tem na cultura, inclusive de ontologia, né? Assim, o que é um agente cultural? É um agente cultural, um artista, é um trabalhador da cultura, um profissional da cultura, né? Os quinais da cultura, quais são? Né? As CBOs da cultura, quais são? Então, hoje a gente ainda tem uma dificuldade de categorização, é uma coisa que a gente precisa avançar, o Ministério da Cultura está, né, se esforçando nisso, e os estados precisam estar junto não adianta a gente fazer um trabalho sozinho, né, de medição e definição dessas coisas, mas a gente tem tido várias pesquisas aí, né, que trazem a força da economia criativa, mas a gente ainda carece dessas definições. Então, a gente avalia, sim, o Ceará Junino, mas não temos o impacto econômico, né, como a gente gostaria de dizer, como no setor do audiovisual a gente fez uma pesquisa, né? Inclusive para subsidiar a justificativa da criação da empresa de audiovisual. Então, a gente contratou uma pesquisa com a FIP, que diz que a cada R$1 investido no setor audiovisual no Ceará, retorna R$3,10 para a economia do Ceará. Então, no Ceará Junino, a gente ainda não consegue fazer essa afirmação, mas estamos caminhando para isso. Essa parte eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, secretária. Essa questão exatamente dos limites, na verdade, dessa parte metodológica mesmo. Né? Assim, onde é que vocês buscam, nesse caso, os parâmetros, na verdade, para fazer esse tipo de mensura? Né? Eu acho, não sei se isso também tem a ver, assim, eu acho que se você vai, por exemplo, para o campo da tradição, que o pessoal, que as quadrilhas também tem esse pelado, não dá para dizer que é só isso, porque na verdade é um fenômeno mais complexo, mas nesse campo da tradição também tem muito essa coisa ainda da informalidade e tudo, porque é diferente você fazer, por exemplo, uma produção audiovisual que tudo deve ter uma nota fiscal, no sentido que você tem um mercado mais formal, e esse outro mercado que é menos formal, né? Que na verdade você tem ali, não sei se todas as costureiras vão dar uma nota fiscal, uma coisa do tipo e tudo, que é uma coisa muito também que marca muito esse campo cultural, né? Que é essa questão em larga medida, dessa informalidade do trabalho, né? E tudo. Sim. E aí eu queria saber onde é que vocês têm procurado exatamente essas referências para vocês poderem fazer esses levantamentos que a Secretaria faz para acompanhar esses mercados. Pronto. A gente tem uma conversa com o Instituto de Pesquisa do Estado, né? Desde 2023, nessa tentativa do IPES, né? Exatamente. Uhum. Então, de a gente fazer essas medições. A gente também tem o Cientista-Chefe, que é um programa do Estado, do governo do Estado do Ceará. Cada secretaria tem uma equipe de professores, né, das universidades de referência. Então, eles têm feito algumas pesquisas. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns resultados sobre as nossas escolas, né? Então, como é que um aluno entra, como é que ele sai, né, de uma formação na Escola Porto Iracema das Artes. Então, a gente já tem algumas pesquisas feitas pelo cientista-chefe nesse sentido. Então, a gente tem feito algumas medições. Mas é o que eu te disse, a gente carece de uma categorização nacional, porque a gente, muitas vezes, nossos CBOs se confundem com o do campo do turismo. Por exemplo, turismo considera alguns eventos como do campo do turismo. Então, ainda tem esse diálogo com outro setor para definir isso daqui é cultura, isso daqui é turismo. Hoje a gente não tem, então isso dificulta muito. Então você tem uma pesquisa do Itaú, da Fundação do Itaú, que a gente divulgou muito, porque é muito importante, inclusive, isso para a gente posicionar a cultura
como um campo importante de investimento. A gente recebeu aí os recursos da PENAB, histórico, né? Nunca antes na história desses países a cultura recebeu tanto recurso. E a gente se preocupa, o que foi que a gente fez com esse recurso, né? Então, teve uma pesquisa da Fundação Itaú e o Rio de Janeiro também fez uma pesquisa sobre o quanto da Lei Paulo Gustavo, né? Que foi o quanto que cada R$1 investido, um retorno, né? E a Fundação Itaú também fez a Fundação Itaú também fez um levantamento do PIB da economia criativa, né? Que o PIB da economia criativa supera outros PIBs, né, mais tradicionais. Mas aí, quando você vai ver, eles consideram design, eles consideram tecnologia, né? Então, a gente carece de uma padronização mesmo. Então, a Fundação Itaú faz uma pesquisa considerando algumas categorizações, a gente faz de outra forma, o Estado do Rio de Janeiro fez de outra forma. A gente está medindo, mas sem essa base nacional, que é importantíssimo para a construção do Sistema Nacional de Cultura, né? Nós estamos nessa construção. O Sistema Nacional já existe há muitos anos, mas sem esse financiamento, ele não existia na prática. E agora que a gente está com a PENAB, a gente está conseguindo construir um sistema, assim como a exemplo do sistema da saúde, o sistema da assistência social, o SUS, né? A SUAS, a gente está construindo o SNC. E um dos elementos primordiais, a gente fala muito do CPF da cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo, mas tem o sistema de informações e indicadores, né? Então, a gente acabou de fechar nacionalmente a CIT, a Comissão Intergestores Tripartite, né? E a gente tem um GT para a gente consolidar isso. Então, é uma construção que a gente precisa avançar, na verdade. Então, todo mundo conseguir fazer pesquisas e medições que atendam a mesma metodologia e a gente consiga, enfim, dizer o impacto da cultura que a gente sabe que tem, né, e que a gente já trabalhou por muito tempo esse impacto da narrativa que a gente, né, ouve, existe, mas a gente sabe que para conseguir investimento, conseguir garantir a continuidade desses investimentos, a gente precisa dizer de forma objetiva, quantitativa, o tamanho desse impacto, né? Secretária, essa questão dos investimentos na cultura, e aí você como agente cultural, uma pessoa que vem da área, né, não é uma pessoa que cai apenas politicamente no cargo, né, é uma pessoa que conhece como a coisa funciona, ele passa também por uma certa, querendo ou não, por uma certa legitimidade que o campo tem que muitas vezes é questionada, porque a gente sabe que é uma área que não é bem vista por todos os setores, né, é uma área muito atacada, né, a gente lembra na gestão passada do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, foi uma das áreas, acabou com o ministério, tinha uma coisa meio de travar algumas políticas, existiam no papel, mas na prática praticamente foram desarticulados, como foi muita coisa a gente teve ali, por exemplo, da Lei Rouanet e tudo, e a gente sabe que, de certa forma, esse investimento público, ele parte, inclusive, por eu diria até que uma afirmação, né, do executivo e, inclusive, diante, às vezes, até da sua própria base, porque nem toda a base está ali ciente da importância dessa área. E eu queria que você falasse dessa questão do financiamento, porque, assim, tem uma parte da cultura que você busca, como que a gente está conversando aqui agora, os indicativos para você mostrar que, tipo assim, isso aqui vale a pena como investimento. Tem uma outra parte da cultura que ela não tem muito a ver com essa questão desse retorno financeiro, né? Aí eu vou lembrar, por exemplo, de uma das áreas que a Secult atua, que é a tradição, né? A gente está falando da tradição, tem campos da tradição que não dá para você mensurar, né? Por exemplo, entre os mestres da cultura você pode ter um pajé e aí? Você vai mensurar a importância de um pajé ou um investimento de algum tipo de política cultural com os povos originários, ou sei lá, nem todo mundo ali está fazendo algum mercado. Algumas áreas dessa tradição ela envolve, de certa forma, uma certa questão de mercado também, né? Tem artistas, tem artesãos, mas nem todo mundo pode ser, por exemplo, um expedito celeiro, né? Tem outros campos que lidam com coisas completamente diferentes, né? Você tinha os penitentes e tudo ali. Como é que é conseguir também recurso para essa outra política que não vai dar dinheiro, mas porque ela tem que ser, mas ela merece, né? Ela precisa, inclusive, de políticas públicas que deem suporte a ela. Sim. A gente costuma trabalhar com as 3 dimensões da cultura, né? A dimensão simbólica, que é essa que você está falando, que é disso. A cultura é aquilo que é a nossa identidade, né?
a expressão da nossa identidade, são as nossas formas de ser e estar no mundo. E temos a dimensão cidadã, que é o nosso direito, né, de acessar cultura e de produzir cultura, né? Então, a gente trabalha também com essa dimensão. E a dimensão econômica, que por muito tempo ficou relegada, né? Então, fazer cultura não necessariamente era uma renda, né? Não podia viver daquilo, na verdade era até elitista, né? Não era só algumas pessoas tinham acesso. Então, a partir das gestões, inclusive do ministro Gil, né, do governo Lula e do ministro Gil, a gente começa a descentralizar esse recurso, né, a territorializar esse recurso. Então, hoje a nossa luta é para que a sociedade entenda a importância do investimento na cultura por conta dessas 3 dimensões. E a gente se preocupa também em dizer que sim, a gente gera impacto econômico, né? A gente gera emprego, gera renda. Porque por muito tempo a gente, né, parecia que existia ali uma vergonha de falar, né, que a cultura gera renda. Então, é uma... E se gerasse era ofensivo, né? Exato. Porque se o artista ganha bem, como assim? O cara tá ganhando tanto para fazer um show? Tipo... Como se fosse uma coisa menor, como se não fosse um trabalho, como se não tivesse uma expertise, anos de estudo, né? Então, é uma profissão. Então, a gente tem trabalhado para afirmar isso e afirmar a cultura como transversal a todas as outras, né? Cultura também é educação, cultura também é saúde. Na época da pandemia, a cultura foi uma das mais atacadas, mas quem foi que sobreviveu com saúde mental sem ter as lives dos nossos artistas, sem ter filmes, né? Então, a cultura nos ajudou muito a sobreviver naquele momento em que todos nós tivemos que ficar trancafiados dentro de casa, né? Então, assim, e por que o investimento naquele momento era só na área da saúde? A gente teve que brigar muito para dizer que aquele investimento também era importante na área da cultura, naquele momento e em todos os momentos. Então, hoje a gente tem um desafio de fazer com que a sociedade entenda que o investimento em cultura é tão importante quanto o investimento em educação e saúde. Não só porque retorna economicamente, mas por conta disso. Os tesouros vivos, hoje a gente tem 89, quase 90 mestres da cultura, mais 15 coletividades, não sei se esses números são corretos, mas por volta de, né, são pessoas que detêm conhecimentos ancestrais, que têm um trabalho com a comunidade, que dá para ser mensurado também. Também é um desafio nosso. Não mensurar só economicamente, mas mensurar também o impacto social, né, o impacto de saúde, né, o impacto na educação. São lideranças que trabalham muitas vezes com crianças da sua comunidade, né, naquela transmissão daquele saber. Então, na verdade, tudo pode ser mensurado. E é isso que a gente tem que... Esse é o nosso desafio, de fazer com que a sociedade entenda o quanto esse trabalho é importante. Bacana, bacana. Essa parte, acho que eu acredito que seja mais difícil de convencer o povo, né, hoje em dia. Isso. Mas é isso. A gente tem tido uma visibilidade maior por conta desse recurso da PENAB, né? O primeiro ciclo foi 75 milhões, agora 72 milhões. Então, os olhares se voltaram. Opa, a cultura está recebendo muito recurso, né? O que vocês estão fazendo com isso? Então, os controle externo estão, né, nos cobrando de nós o que a gente está fazendo com esse recurso. E a gente tem avançado muito nas políticas, né? Eu falei da época da pandemia e você falou desse momento do governo, né, Bolsonaro anterior, quanto a cultura foi atacada, também porque a cultura fala sobre identidade, a cultura é sempre, né, muitas vezes a cultura é subversiva, é quem traz a crítica, né, quem traz a problematização. Então, por isso também a gente é atacado, não só porque acham que é um investimento menor, um investimento desnecessário, mas também pelo posicionamento, né? Mas a gente teve a felicidade aqui no Ceará de, na verdade, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a gente crescer, né? Então, a gente tinha um orçamento de 85 milhões na Secretaria da Cultura em 2015, e para hoje mais de 300 milhões, mais de 350 milhões de reais hoje, né, o orçamento de 2026. Então, a gente cresceu no número de equipamentos culturais, né, Museu da Imagem do Som, Pinacoteca, Centro Cultural do Cariri. A gente fortaleceu nossos editais, nosso fomento. Então, na verdade, enquanto o Brasil, né, era atacado, o Ceará, e hoje nós somos referência, inclusive, para o Brasil, né, assim, tanto nesse investimento quanto na consolidação das políticas. A política dos tesouros vivos é a nossa política mais longeva, tem mais de 20 anos. Né? Então, muitos estados e o próprio Ministério da Cultura bebe da experiência do Ceará, né? Em políticas que não só têm um impacto, como já estão consolidadas, legitimadas pelo campo, entendeu? Então, a gente, por mais que no cenário Brasil a gente tivesse uma situação difícil, o Ceará estava ali, inclusive ponta de lança com os outros estados, ajudando na execução da lei Aldir Blanc, né, de emergencial naquele momento ali na pandemia.
É isso. Bacana. Ô, secretária, você falou dessa questão da secretaria. A Secult, ela tem um pioneirismo, inclusive, nacional eu acho que a mais antiga do Brasil. A primeira Secretaria de Cultura de Estado do Brasil. Antes mesmo do Ministério existir. O Ministério fez 40 e poucos anos. E esse ano a gente está completando 60 anos. Bacana. Parabéns. Secretaria, pois é, a secretaria mais antiga. A secretaria, ao mesmo tempo, ela enfrentou muitos desafios, né? Tipo, a gente lembra que o primeiro concurso público para a secretaria não é um concurso antigo, né? Os funcionários, 2018. Pois é, não, os funcionários de carreira da Secult agora são bem mais recentes, era muita gente que estava ali há muito tempo, inclusive muitas pessoas comprometidas que às vezes vinham de outros órgãos e trabalhavam lá na secretaria, e nesses últimos anos, esses últimos 10 anos, talvez 15, a secretaria mudou muito o formato de funcionamento, né? Assim, eu queria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, uma forma de organização que a secretaria tem, que é essa questão da gestão dos equipamentos. Antigamente os equipamentos eram diretos ligados à secretaria, né? E hoje em dia você tem essa questão, por exemplo, das OAS e tudo, que fazem esse trabalho de administração, de condução desses equipamentos, né? Por que isso é interessante para a secretaria, você ter esse formato de... hoje, diferente do que tinha antigamente, que de repente o gestor de um Teatro José de Alencar, ele era direto ligado à secretaria. Pronto. A gente, como eu disse, vai fazer 60 anos, está completando 60 anos, e o Instituto Dragão do Mar também foi a primeira organização social de cultura do Brasil, né? Foi criado ali e logo depois pegou a gestão do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então foi nossa primeira experiência na gestão de um equipamento via organização social. Depois veio o Centro Cultural do Bom Jardim, a Escola de Artes e Ofícios, e aí hoje a gente tem Instituto Dragão do Mar, Instituto Mirante, e ainda temos equipamentos de gestão direta, né? A Casa Juvenal Galeno, o Museu Sacro, o Arquivo Público, né? Então, a gente optou por esse modelo porque realmente a gente entende que a secretaria é responsável pela diretriz, pela política, né? E essa operacionalização fica complicado pelos trâmites que a secretaria, os fluxos que a secretaria e a burocracia do Estado precisa dar conta. Então, uma instituição privada de interesse público, que é o caso das organizações sociais, né, elas são organizações da sociedade civil por natureza, com a certificação do Estado, né, de OS. Isso quer dizer que ela foi avaliada, que ela é de interesse público. É mais fácil para eles, é mais fácil para eles executarem algumas né, as burocracias do Estado. Isso não quer dizer que eles não sejam auditados, né, que não haja controle dessa execução financeira. Eles eles têm auditoria externa, eles têm auditoria do próprio Estado, né? Mas aí algumas questões como licitação, né? Uma licitação do Estado que tem uma burocracia maior, que demoram, né, um prazo maior, nas OS isso é feito de forma mais rápida, porque a dinâmica de um equipamento cultural pede uma execução mais rápida, né? Era impossível para a secretaria ter aquele ritmo de contratação de artistas, são mais de 50, às vezes mais de 50 atrações, né, num equipamento cultural no mês, né? Então, realmente, esse modelo de organização social se provou mais eficiente, né? Eficiente, eficaz na execução dos recursos públicos, inclusive. Então, São Paulo, né, tem várias organizações sociais, outros estados hoje tem esse modelo e a gente, de vez em quando, recebe alguns estados para conhecer o nosso modelo, porque eles querem implantar agora. Recente mesmo, eu vou receber o Senado Federal, que quer. Então, assim, é um modelo que vem se mostrando efetivo. Então, a gente ampliou muito, né, nossa rede. Hoje a gente tem 28 equipamentos. Daqui a pouco a gente vai ampliar ainda mais, porque a gente vai inaugurar salas de cinema, a gente vai começar a construir os Céus da Cultura, né, que é um recurso do Ministério. E aí isso é importante porque a gente vai descentralizar, né? Hoje a maioria dos nossos equipamentos são em Fortaleza. A gente ainda tem Aquiraz, Quixadá, Xeramobim e Crato, mas esses novos equipamentos são todos em outros municípios fora da capital, né? Então um marco dessa gestão que a gente investiu de verdade, essa descentralização, né, das nossas atividades. Então a gente tinha avançado muito em novos equipamentos. Alguns estavam fechados, a gente reabriu o Teatro Carlos Câmara, conseguimos o restauro do Museu do Ceará e agora vamos ampliar essa rede para fora de Fortaleza, fora da capital. Que isso também era uma briga antiga do pessoal da cultura, né? Que, na verdade, essa questão você falou que você começou a citar os equipamentos de fora, eu lembro que uns anos atrás não tinha nem isso, na verdade, era basicamente tudo aqui, né? A gente tinha
pouquíssimo, começou a seguir Cega Deraldo, começou a aparecer outros... Isso. Casa de Antônio Conselheiro, Casa Saber de Cega Deraldo, Vila da Música, Centro Cultural do Cariri e o Museu Sacro são os que são fora de Fortaleza. Então, qual o maior desafio para a gente chegar em mais municípios, assim, com equipamentos próprios, e o que é que precisa, sabe? Assim, o que é visto quando se escolhe um novo local para levar um novo equipamento cultural? A demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande ali no Sertão Central e no Cariri, né? Então, por isso essas duas macro-regiões, né? Teve investimento em novos equipamentos, mas todas têm, né? E aí, o maior desafio nosso é custeio mesmo, manutenção dessa rede. Então, hoje a gente está com esse desafio que a gente vai praticamente dobrar a nossa rede. E aí, como é que a gente mantém isso? E a gente tem cada vez mais investido em captação de novos recursos, né? Não ser só o Estado bancar a manutenção daquele equipamento e a gente conseguir captar recursos fora, né? São Paulo consegue fazer isso muito bem e a gente está agora, nesse momento, investindo. O Instituto Dragão do Mar já começou a captar novos recursos externos, Mirante também está começando a se organizar para isso. Então, hoje, o nosso maior desafio é esse. Mas essa descentralização, como você falou, acontece também via outras estratégias, né? Os nossos editais abrangem o Ceará todo, então a gente tem pontos de cultura em todo o Ceará, a gente tem escolas livres da cultura em todo o Ceará, temos bibliotecas comunitárias que são apoiadas também em todo o Ceará. A gente tem uma ação super importante que também faz parte dessa construção do sistema, né? A gente tem fortalecido muito as secretarias municipais, porque na construção do sistema a gente entende que cada um tem seu papel, assim como na saúde, a atenção primária, né? A atenção secundária, esses papéis são divididos, a gente também tem que dividir esses papéis. Então, a gente tem fortalecido muito as secretarias municipais. Eles receberam recursos da PENAB, mas o Estado também está entrando via fundo a fundo, né? A gente transferiu 15 milhões no primeiro ano para que eles organizassem suas secretarias. Então, a gente tinha secretaria que não tinha sede, que não tinha material adequado para trabalhar, então fortalecemos a estruturação dessas secretarias. Muitas eram secretarias de turismo, esporte, juventude, e passaram a ser específicas de turismo, né? E o segundo montante de 15 bilhões, aí onde eu queria chegar, a gente investiu em projetos e reformas, porque a gente tem muita demanda nos municípios de estruturas que já existem, que precisam de uma reforma. Um centro cultural que está fechado, uma biblioteca que precisa só de um tapa ali para reabrir. E aí a gente conseguiu 35, né, projetos. Então a gente vai reabrir aí vários centros culturais, vai reabrir teatros, né, que estavam fechados. Isso é importante para que o ciclo, né, da cultura se feche. Então a gente investe muito via editais na produção do artista, né, na criação do espetáculo, mas onde é que ele vai circular? Ele tem que ter onde circular no Ceará e fora do Ceará. Então, a gente também tem investido em circulação de artistas fora do Ceará, dentro do Brasil e para fora do Brasil. Então, a gente foi nessa gestão atacando os outros ciclos, né? A gente ampliou muito a nossa rede, né? E ampliamos os editais, que eram o apoio ao artista. E nessa gestão, a gente tem ampliado essa circulação, né? Para Ceará, fora do Ceará, e essa descentralização para estruturar os municípios para também terem condições de receber circulação de artistas, né? Secretário, como é que você avalia essa estrutura municipal hoje em relativo à cultura? Porque eu lembro que um grande problema que a gente tinha era, eu não sei se ainda se pode dizer que se tem, é que você tinha muitas coisas das secretarias que era... Vou fazer uma piada, assim, a secretaria do etc, né? Tipo assim, é o que só botava todo mundo junto. Aí às vezes você tinha uma secretaria que de repente era tinha muito, né? Era esporte, cultura e lazer. Aí se o secretário era um cara mais ligado ao esporte, ela era na prática uma secretaria de esporte. Se ele era mais ligado à cultura, ela era uma secretaria de cultura. Então você tinha não tinha uma continuidade muito bem dessa secretaria. Às vezes tinha muito a ver com... Às vezes você conversava, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, às vezes de secretários do interior, às vezes o cara não é porque fosse má vontade ou incompetência, mas o cara não conhecia aquele meio, ele não sabia onde é que tinha recurso. Às vezes tinha recurso do MINC para determinadas ações e o cara... E não eram pessoas ligadas à área, não tinha tantas pessoas. Como é que tá isso? E tem no meio da cultura ter esse entendimento da importância de ter as secretarias próprias, né, da cultura, assim. Sim. Eu estava buscando aqui o número de aumento. Esse cenário mudou muito.
justamente por conta desse investimento da PENAB, né? Com o investimento da PENAB, o município teve pela primeira vez um recurso específico para investir em editais. Muitas vezes, né, muitos municípios reclamavam que a Secretaria de Cultura só fazia o aniversário do município, a Paixão de Cristo, né? Tinha um entendimento ali dos ciclos de tradição, mas não tinha um entendimento justamente da política. Então, a partir da PENAB, os municípios recebem um recurso a mais, né? E recebem também junto formação. Tanto o Ministério quanto a Secretaria da Cultura, a gente, dentro do recurso nosso da PENAB, a gente investiu muito em assessoria aos municípios. Assessoria tanto de formação nas políticas quanto de assessoria jurídica, né, na aplicação das legislações. A gente foi também, ao longo do tempo, fortalecendo as legislações. Hoje a gente tem um marco nacional do fomento à cultura, né? Era um problema que a gente tinha. As legislações não atendiam às nossas especificidades. Só quem faz fomento é a cultura, né? Assim, as outras secretarias no estado, por exemplo, oferecem o serviço. A Secretaria da Cultura não faz cultura sozinha. Quem faz cultura, a sociedade civil faz cultura. Então, nós somos os únicos que têm fomento, né? Os poucos que têm fomento. Isso é muito da natureza da cultura. Então, a partir da PENAB, a gente se aproxima muito dos municípios, forma, e a gente sai no cenário. Esse fundo a fundo que eu falei, a gente tem algumas exigências, né? No primeiro ciclo, a gente exigiu que eles tivessem um fundo instituído. E aí, 65 municípios atenderam o critério. Nessa segunda ordinária que a gente lançou agora, recente, mais de 109 atenderam o critério e a gente exigiu muito mais coisas. A gente exigiu que tivesse o conselho ativo, Conselho Municipal de Cultura ativo, que tivesse um plano instituído, um plano municipal de 10 anos, ou uma minuta de plano. Então, a gente exigiu mais coisas e mais municípios atenderam os critérios, 109. Então, isso já é fruto de todo esse investimento que a gente tem tido, né, junto aos municípios nesse entendimento, e eles cresceram bastante. Eu estava procurando o número, eram 30 municípios que eram secretarias de cultura única, e tenho quase certeza que a gente chegou a quase 50. Né? E aí, mais cerca de 70 ali, cultura e turismo, e os demais com outras pastas. Então, a gente tem crescido o número, né, de prefeitos, amigos da cultura também, entendeu? Então, a gente recebe muitos prefeitos. Esse fundo a fundo, inclusive, né, todo mundo ali disputando, querendo reformar o seu teatro. Então, os prefeitos também estão tendo, né, um entendimento ali da importância. Tudo isso fruto desse investimento, né? O investimento traz essa atenção, né? Então, a gente realmente tem um outro cenário nos municípios. A gente faz encontros, né? Ano passado, a gente fez encontros nas 14 macro-regiões no primeiro semestre, no segundo semestre. Daqui a pouco a gente vai começar de novo, né? A gente circula muito, né? Junta todos os municípios de uma macro-região num lugar só para fazer formação, para fazer alinhamento, né? Para manter ali todo mundo. Todos os 184 municípios enviaram um plano de ação na Política Nacional de Blanc, né? Então, ou seja, a gente tem realmente um outro cenário na cultura nos municípios do Ceará. O secretário, eu queria só fazer mais uma pergunta, que aí já olhando para o futuro. Você falou uma palavra que eu acho que me lembra muito a política cultural, que é essa ideia de plano, né? A política cultural, ela trabalha muito com essa questão dos planos e tudo. E uma coisa que a gente pensa é exatamente sobre isso, né? Então, você está sempre construindo uma ideia de uma política cultural que perpassa os tempos, tem ciclos, né, para além da questão das gestões específicas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que é que se tem projetado para a cultura do Ceará para os próximos anos. A gente está no fim de um ciclo, né? Pelo menos de uma gestão, dessa gestão do governador Elmano de Freitas, né, que está aí pré-candidato à reeleição e tudo, se projeta. Esse grupo, inclusive, a gente estava até comentando um pouco antes, esse grupo que está na Secult é um grupo muito coeso, que já vem de algumas gestões, né, assim, apesar de não ser sempre o mesmo secretário, mas você vê ali com pessoas ali que tem tem uma linha, né? Na verdade, eu acho que é uma gestão que tem uma linha de algumas gestões, desde do Fabiano Piuba, a Isolda Sela e a Luísa. Desculpa, mas acho que ela não ia ficar com raiva. E você mesmo também, que já teve essa oportunidade também de estar à frente da secretaria. Então, o que é que tem assim, de planos? O que é que a cultura olha para frente, para, sei lá, para os próximos anos? No caminho que está, o que é que tem para 2027, 2028 e tal? A gente tem um plano, né, que está vigente até esse ano, 2016, 2026, e a gente já começou as tratativas da construção do próximo, né, dos próximos 10 anos.
E essa construção desse novo plano tem que ser realizada com a sociedade civil. A gente começou internamente uma avaliação do plano anterior, das metas, né, que a gente conseguiu atingir. Então, a gente teve bons resultados, né, em relação ao plano anterior. O próprio concurso, né, da secretaria que você mencionou em 2018 era uma meta. O plano de cargos e carreiras, né, dos nossos servidores também era uma meta. Várias metas a gente conseguiu alcançar. Então, a gente está nesse processo, finalizando essa avaliação e começando a pensar esse novo plano dos próximos 10 anos. A gente avançou muito em várias áreas, né, que a gente achava que ainda eram desafios nossos, mas a gente entende, a gente vai fazer alguns seminários ainda até o final do ano, nas comemorações dos 60 anos da Secult, para apresentar esse estado da arte e fazer cartas para o futuro, né, nessa preparação do novo plano. E assim, ou seja, isso ainda virá, né? O que é que a gente pensa, mas a gente avançou em muitas áreas, mas a gente já entende que um dos desafios que fica para os próximos anos são novos financiamentos para a cultura, né? A questão dos editais, os editais são limitados, né? Assim, há um processo de seleção, né? Nem todo mundo consegue, são editais que muitas vezes são valores pequenos, então a gente precisa pensar um formato mais eficiente desses editais e pensar novos financiamentos. Crédito para a cultura, por exemplo, né? Então a gente tem cada vez mais profissionalizado, né, esse entendimento, então a gente tem condições já de pensar em outras formas de financiamento, nessa categorização, né, da cultura, essa articulação com outras secretarias e outros ministérios, né? Nessa profissionalização da cultura, definir os CBOs, né, definir os CNAs que fazem parte da cultura e, a partir daí, pensar em assistência social e previdência, né, e outras questões, como também o que a gente já vinha falando de continuar essa descentralização, essa internacionalização. Então, acho que a gente iniciou, né, e temos investido bastante nisso, e fica. Mas o ponto mesmo que eu acho que é o nosso maior desafio é pensar realmente em novos financiamentos para a cultura. Bacana, queria agradecer à secretária Gersila Fonseca por ter vindo aqui ao Questão de Opinião. Obrigado mais uma vez. Obrigada também. Já deixo aqui estendido o convite para voltar quando a gente for falar aí dessa discussão, né, desse plano, desse novo plano aí de 10 anos aí para a cultura do Ceará. E se você quiser deixar mais um convite aí sobre o Ceará Junino, que eu sei que está na pauta aí do dia da secretaria. Sim, convidar todos para estar em Limoeiro do Norte, de 23 a 26 de julho, na final. Além das etapas regionais, a gente começa, as primeiras etapas são Quixeramobim, Fortaleza e Nova Russas. E vou deixar o convite também para o Festival Música na Ibiapaba, que também acontece no finalzinho de julho ali, quase o mesmo período do Campeonato Junino, que é também um evento estruturante, evento de formação em música, que envolve mais de 900 alunos do Brasil inteiro, também e já tem mais de 20 anos, né, de edição do Festival MI. Fica o convite para esses dois próximos eventos estruturantes que a gente está realizando aí. Bacana, obrigado. Queria agradecer você também que acompanhou aqui o Questão de Opinião, falando de cultura aqui com a secretária da Cultura do Estado, Gersila Fonseca, né? Chamar para você para acompanhar o nosso site, nossas redes sociais, né? E dizer que o programa também está na TV Show. Obrigado, até a próxima edição.